A pessoa, quando é humilde, ela escuta, e se ela percebe que o interlocutor, ele dá a possibilidade de ela expressar a sua ideia, ela ainda fala. Porque tem situações que ela escuta e o interlocutor não deixa nem ela se expressar. Uhum. Ah, eu penso assim, e nada vai mudar a minha ideia. Bom, se nada vai mudar a sua ideia, então não há tempo a perder. Então por que o diálogo, né? Não tem diálogo. É. Então, como o orgulhoso ele trata Deus de igual para igual, então Deus não tem nada para ensinar para ele. Que ele próprio se colocou no patamar de Deus, né? Então, não é que Deus não se interessa por ele, porque Deus é Deus para todos. Sim. Mas aquele que quer entender, então nós vamos buscar e acharei, né? Aqueles que já eram doutores da lei, eles já conheciam as leis, eles entendiam que aquilo já zerou, já não tem mais o que além daquilo. Quando Jesus vem com uma nova proposta e que os antigos profetas diriam que ele ia dominar o mundo, mas no campo das ideias, e não foi isso que foi interpretado, e realmente as ideias de Jesus até hoje, a cada dia ganham mais espaço, porque fala de liberdade, de igualdade, fala de uma série de coisas. E então eles entenderam que ele não representaria nenhuma ameaça. Então, para que eles dariam atenção para quem não representa uma ameaça, né? No caso espírita, dentro do meio espírita se fala muito sobre mediunidade. E na mediunidade existem situações que a pessoa consegue fazer regressão. Existem situações que aquele que já partiu do mundo material, que está no mundo espiritual, em algumas situações consegue se comunicar. E quando ele se comunica, então imagina que eu fosse um legislador. Então, se eu liberasse a comunicação entre encarnados e espíritos, eles iam conversar o dia inteiro e iam, inclusive, debater qualquer assunto de qualquer coisa e a qualquer hora. Inclusive, às vezes, desvirtuando das funções que é inerente a cada condição. Então, o momento que nós temos de conversar com quem desencarnou é um momento único e uma preciosidade. Então, quando nós ouvimos falar, olha, mas houve uma comunicação espiritual, houve uma revelação, aquilo faz acreditar que realmente existe a vida após a morte. Ah, mas então eu quero que você me prove. E no meio espírita se debate muito isso. A influência do que os efeitos físicos possam haver com a questão da evolução espiritual. E não quero esvaziar o assunto, mas se você visse uma comunicação, uma materialização de espírito, isso faria você ser uma pessoa melhor? Você começaria a dar seta no trânsito, você atravessaria na faixa, você visitaria um doente, um parente, você visitaria mais com frequência os seus pais que repetem a mesma história 3 vezes à noite, você abriria a mão do seu tempo em prol de um semelhante que você sabe que ele precisa de ajuda, mas ele não reconhece que ele precisa ser ajudado? Ah, não. Isso não mudaria nada nesse contexto. Então a espiritualidade, ela entende que não vamos, então, convencer ninguém. Até porque quando alguém abre um diálogo e fala assim, então me convença disso, ali é a pedra para você não precisar provar nada. Porque a doutrina espírita, ela não vem para provar nada. A doutrina espírita, ela não é uma religião para ser dona da verdade. Essa não é a intenção da doutrina espírita. Aliás, doutrina dos espíritos. Se eu for de uma religião e vou para a espiritualidade, é bem provável que eu continue exercendo aquela religião. E qual é a religião que vai ser salva? Jesus foi bem claro. Se quiser ser o maior no reino dos céus, vai e serve. Então nós vamos ter pessoas dentro das religiões que servem e que talvez para ela a bandeira na espiritualidade não vai representar muita coisa. Porque ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que faz, ela é uma pessoa que ela exercita, ela dá um pouco de si, não pela causa da religião A ou B, mas em prol dela. E esse conhecimento
que foi trazido através da doutrina, ela não diz que a doutrina espírita vai ser a religião universal. Ela não fala que os espíritas merecerão o reino dos céus exclusivamente. Ela vem exatamente ratificar, a exemplo dos espíritos, inclusive de outras religiões, que vem falar, olha, você só se torna um espírito superior ouvindo o que Jesus falou, através da caridade, da bondade, do exercício contínuo. Porque fazer o bem a Deus... Perguntaram a Jesus, como que a gente pode fazer para retribuir para você? Ele falou, quando você fizer para um desses pequeninos, ou seja, para o seu semelhante, que está numa condição abaixo do que você entende, que esteja abaixo de você, seja moral, seja financeira, ou seja física, é para Jesus e para Deus que você está fazendo. Então, não é que Jesus ocultou os conhecimentos dos cultos, é porque eles literalmente achavam que aquilo ali não representaria nada de novo para eles, mas não quer dizer que o pobre vai merecer o reino dos céus por uma questão financeira. Sim. Basta ser pobre. Basta ser pobre que está garantido. Não. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.